Sobre a pedra fundamental. Sente-se. Meus verbos serão todos tão imperativos quanto os meus desejos. Voltarei quando você se sentar. Podemos criar um livro de provérbios milenares. Vamos tentar. O tempo está bom. Guardarei a sobremesa. Permanecerei quieta, neste mesmo lugar. Você aguenta esse pulso, a pele espessa, os tendões. Eu te compro uma revista, um bombom, haverá uma brisa, faço companhia até alguém chegar. Discutiremos cidades, concreto, áreas de lazer. Concordaremos. Farei café e o tempo vai passar. Estaremos despertas, de pé, sobre a pedra fundamental. Afundaremos juntas porque cabe a nós e a mais ninguém. Assistir programas de televisão, dormir tarde, ter cachorros, filhos, paredes. Não sucumbir ao sorriso do céu cinzento. Deixar que uma nuvem apenas espalhe nossos corpos sobre o asfalto. Despenque molhada, gasosa e gentil como carne de mãe, não provoque nenhum espanto. Então você fez PPP, depois você veio por estratégias, aí você começou a estar nesse espaço de troca e hoje você é professora do ateliê de poesia, que é o Na Pista do Poema. Na Pista do Poema. Como que é esse ateliê? Como que é ser professora? Nossa. Professora? Eu acho que é muito mais uma mediação. Eu não consigo achar que eu sou professora de poesia. Longe de mim, assim. Não... Enfim, já ouvi outros pontos de vista. Laura me deu um ponto de vista dela que eu acho muito interessante. A questão primeira é qual que é a concepção de professor. O professor não é também mediador, não é a pessoa que constrói junto. Talvez, assim, mas não sou professora de poesia, nem de escrita, assim. Acho que... para mim a intenção era foi muito importante para mim compartilhar a escrita, o processo, não só a escrita, o resultado final, mas o processo de escrita. Eu acho que a gente aprende muito quando compartilha. Quando a gente está sozinho naquele universo e naquele processo, a gente é como se tivesse que inventar a roda. A gente tem que aprender tudo talvez do jeito mais lento e mais cheio de enganos no sentido de alcançar o que você quer, não de que tem um certo ou um errado, mas onde é que você se expressa melhor, onde é que você se encontra mais, onde é que você se aproxima do que você quer fazer. Fazer isso sozinho é muito mais difícil e muito mais demorado, acho que é um processo que demanda muito mais energia. Então, compartilhar para mim foi fundamental. Compartilhar no PPP com você, com amigos que tinham a ver com esse universo, depois no ateliê, compartilhar no blog, foi realmente fundamental para a minha escrita. E aí a Laura me propôs fazer o ateliê pensando na carência de um espaço desse específico para poesia, porque aqui no Estratégias a gente tem vários espaços ou completamente abertos ou voltado mais para a prosa, mas não existe um espaço específico da poesia. Acho que a poesia exige uma interlocução específica também. Então, o ateliê ele se chama Na Pista do Poema porque ele é uma busca, né? É compartilhar essa busca, né? Compartilhar a busca pelo poema, a busca pela sua escrita, entender onde é que você é o seu lugar, onde não é o seu lugar, o lugar de cada um, né, nesse universo. E é muito interessante porque é realmente um lugar de compartilhamento. Então, é uma mesa redonda em que todo mundo vai dizer do processo de leitura daquele texto da outra pessoa. É extremamente rico. Para mim, foi extremamente rico dividir os meus textos e o processo de escrita e ver as pessoas lerem. E estar ali caladinha, observar a pessoa que lia, observar o que as pessoas diziam espontaneamente ali, qual que é a sua primeira impressão, o que te interessou, o que não te interessou, o que soa estranho, quais são as qualidades da sua poesia. Acho muito importante a gente sair de si mesmo em algum momento, porque, pelo menos para mim, o processo de escrita ele é um mergulho, mas você tem que emergir, porque senão eu acho que fica uma coisa talvez anacrônica, você fica absorto no seu universo e o risco daquilo resultar numa coisa que não vai ser interessante é grande, ou que está longe do que você quer é grande. Então o ateliê ele serve para isso, para ser um espaço de compartilhamento. Por isso também eu não me sinto tão professora, porque
ali eu sou uma leitura, um olhar, claro que um olhar atento, busco ser um olhar muito atento e atento às referências e atento ao que pode dar caminhos para aquela pessoa, com quem ela pode conversar, qual outro escritor que ela pode buscar, quais universos que ela pode buscar, mas é todo mundo ali que constrói, né? E quanto mais rica a mesa, melhor para todo mundo, né? Acho que essa que é a riqueza. E falando nessa interlocução, assim, com quem que você dialoga, assim, no sentido de que tipo de poesia te interessa? Que tipo de escrita te interessa? Quando você escreve, você acha que você está dialogando com quem, assim? Ou com que textos? Ou com que outras coisas para além dos textos? Eu acho que dentro desse... Estou pensando no universo mesmo e o que tem dentro desse universo que tem a ver com a escrita, assim. A música, para mim, tem muito a ver, e eu sou uma pessoa muito apaixonada por música, então, organicamente isso acontece, essa conversa entre música e escrita acontece, pela sonoridade, apesar da minha escrita não... A minha escrita, sonoramente, ela busca, inclusive, uma simetria, que talvez não seja tão comum na música, mas a música, para mim, é muito importante. As artes visuais, para mim, são muito importantes, são um lugar que... porque, para mim, é meio que tudo a mesma coisa. Como assim? Olha, a videoarte, as artes visuais, o cinema, a música, isso tudo, para mim, está dentro de um mesmo campo onde eu coloco a poesia também. Que é de olhar para o mundo e para o mundo interno e para o mundo mesmo como um objeto estético. Ali na escrita é a linguagem que faz isso, mas em outros campos da arte isso vai ser feito de outras mil formas, né? No fim é tudo linguagem. Então, eu não sei te dizer exatamente o que das artes visuais está na minha escrita, apesar de eu poder dizer que a minha escrita tem muitas imagens. Mas tá. Talvez assim, a imaginação. A escrita, para mim, tem a ver com a imaginação. Por mais que tenha a ver com dar forma ou traduzir uma coisa que está dentro da minha cabeça, ela tem a ver com imaginação. É imaginar como dizer. Imaginar como é que a linguagem fala disso aqui de um jeito... de outro jeito, né? De outra forma. Como é que a linguagem é capaz de dizer uma coisa que ela, sozinha no uso ortodoxo diário dela, ela não diria? Como é que você... Isso, eu acho que as artes todas têm a ver com isso. O exercício das artes visuais também é esse, assim, da forma como eu vejo, assim, também é esse. Como é que você diz o indizível? Como é que você mostra? Como é que você expressa ou provoca ou, né, uma coisa que não está no ordinário, né? Tá numa... isso me interessa, apesar de eu não fazer isso, me interessa muito. Como é que tem gente que trabalha uma escrita e você é uma pessoa, a Karina Gonçalves é outra pessoa que faz isso. Como é que você pega o extremamente ordinário e torce ele, assim, dá uma... não é torcer, faz um clique mesmo, né? Isso aqui é extremamente cotidiano, extremamente ordinário, só que olha isso aqui. É como se você mostrasse, olha isso aqui. Isso aqui é extraordinário, isso é... né? Eu acho isso lindíssimo, apesar de não fazer isso, eu acho isso lindíssimo. A poesia, a gente tem uma tradição dessa poesia muito autobiográfica, né? Uhum. E eu costumo dizer que o poema é uma ficção. Uhum. Você concorda com essa afirmativa de que o poema é uma ficção? Concordo. Inteiramente. Acho que a poesia sofre disso, né? Dessa coisa de ser autobiográfica. Talvez porque você não tenha... Na minha escrita, por exemplo, não tem, né? Enfim, frequentemente você não tem um personagem com um nome, então a tendência das pessoas é identificar o seu poema com você, né?
E pode, é isso, tá tudo dentro daquele universo. Aquele universo é seu como escritor. Mas na hora que aquilo ali foi colocado no papel e virou um objeto, e eu vou manipular aquele objeto, interessa muito pouco o que tem a ver comigo, interessa o objeto, interessa como aquele objeto sobrevive e anda e caminha e faz o que ele tem que fazer no mundo. Então, ele tem a vida dele, ele é uma ficção. Mesmo que ele fale quase que explicitamente alguma coisa da vida do autor, na minha opinião, ele é uma ficção. O tempo todo ele é e não é, né? É um jogo. Ele é e não é. Mas pra mim, na minha escrita, depois que ele sai da minha cabeça, tá no papel e virou esse brinquedo, e eu vou manipular a favor dele. Não tem mais a ver comigo. E tem, né? É isso, a gente que escreve, eu fico achando que as pessoas que convivem com a gente, elas precisam assim, ou elas precisam entender muito, ou porque elas ficam, uma coisa que você vive no cotidiano e depois você transforma num poema, não é nunca o que você viveu. E aí a pessoa fala assim, mas não foi isso. Mas não é quem disse que eu tô falando disso, né? Eu nunca disse que foi isso. Eu só escrevi um poema. Comigo acontece às vezes o oposto. Você lê um texto meu que foi isso. O texto começa como uma carta. Eu gosto de escrever carta. O texto começa como uma carta. Você fala isso também, né? Eu tenho muitos textos que são endereçados, que são meio que cartas. Mas eu gosto disso, gosto de escrever carta, gosto de escrever dizendo alguma coisa específica para alguém específico. Aí a coisa vai indo. Eu estou escrevendo aquela carta, de repente, o que eu tinha mesmo para dizer para a pessoa não tá ali, mas não tem mais a ver. E aí eu coloquei uma palavra só porque era a palavra que eu achava que tinha que estar. E eu posso estar falando uma coisa que parece que aconteceu, mas não aconteceu, porque ia ficar tão legal se tivesse acontecido aqui nesse texto, voltar desse jeito, nessa ideia. Então vira só... deixa de ser uma carta que eu posso mandar para a pessoa. Se eu mandar para a pessoa, não vai fazer o menor sentido. Ela deixa de ser uma carta e vira um texto literário.